No segundo capítulo do Evangelho narrado por São João, vemos a presença de Jesus, sua mãe e seus discípulos em uma festa de casamento, as bodas de Caná. O casamento é uma instituição divina, é a base da família. Uma família feliz começa em um casamento feliz. Mas, infelizmente, vivemos num tempo em que esses valores têm sido cada vez mais deturpados e atacados, e o casamento tem se tornado algo aleatório na sociedade. O livro de Juízes nos narra que era tradição as festas de casamento durarem por longos dias, até 7 dias, e durante todo o período de festa eram servidos alimentos e vinho. Quanto maior a fartura, mais abençoado se considerava o casal. Na festa, o elemento principal era o vinho. Esse não podia faltar de forma alguma, pois era o sinal da alegria. E nessa festa em que Jesus estava, acabou o elemento principal, acabou o vinho. E sem vinho, a festa não podia continuar. Aí é que entra a atuação de Maria. Maria, com sua percepção, logo viu que o vinho havia acabado. E antes de falar com qualquer pessoa, foi diretamente a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. E temos aqui uma lição muito importante, porque quando estamos passando por um momento de crise, dificuldade, não adianta sair espalhando, não adianta se desesperar, espernear, falar para todo mundo, fazer barraco, não. É preciso buscar a pessoa certa. E Jesus responde à sua mãe que ainda não tinha chegado a sua hora. E essa declaração demonstra que o Senhor tem hora certa para agir. Não é a hora que nós queremos, que nós achamos que tem que acontecer. Não, é a hora quando Ele quer que aconteça. Mas o Senhor atende a sua mãe. Um filho sempre escuta a mãe. Ele chama aqueles servos dela, chama aqueles servos e diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Tinham ali algumas talhas que seriam usadas para a purificação. E Jesus mandou que os serventes enchessem aquelas talhas de água. E eu imagino que aqueles serventes devem ter pensado naquele momento: o que esse homem quer fazer? Que é um pedido estranho. O vinho acaba e ele manda encher as talhas de água. Isso me remete a cada um de nós. Também pensamos coisas deste tipo quando somos chamados para o trabalho, principalmente para o trabalho do Senhor. Mas por que eu? Será que eu vou saber fazer? E a narrativa nos diz que os servos não argumentaram, não questionaram, eles obedeceram. Os servos devem ser obedientes à vontade do Senhor. Nós devemos ser obedientes à vontade de Deus. Não deve ser a nossa vontade, o nosso querer, mas em tudo, Deus é quem deve dar as coordenadas. E ali naquele casamento tinham 6 talhas e cada talha cabia aproximadamente 115 litros de água. Então a gente pode dizer que tinham quase 690 litros para que eles enchessem. E isso exigiu algumas atitudes daqueles homens: humildade, comprometimento, esforço, perseverança, determinação, paciência. Algumas dessas atitudes que nós também devemos ter na nossa vida. E depois, Deus ainda dá outra ordem àqueles serventes, que eles levassem a água ao mestre-sala. E eu fico imaginando como deve ter sido difícil esse momento àqueles serventes. Eles não sabiam o resultado. O que aconteceria a eles ao servir água ao mestre-sala? Seriam mandados embora? Quais as sanções que eles sofreriam? E mais uma vez, eles demonstraram total obediência e fizeram o que Jesus mandou. O mestre-sala transformou a água transformada em vinho, chamou o noivo e disse: você quebrou o protocolo. O nosso costume é primeiro servir o vinho bom e depois o vinho inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. E apenas os servos sabiam de onde vinha o vinho bom. Os servos viram o milagre acontecer. E a maior alegria em servir ao Senhor é essa: presenciar os seus prodígios. E devemos ter claro que quando Jesus realiza um milagre, o melhor sempre vem depois. O deserto se transforma em jardim, o vale seco em manancial, o choro em riso, a indiferença em amor, o silêncio em dinâmica comunicação e a tristeza em alegria. Sejamos servos e tenhamos a graça de ver o milagre acontecer.